Olá pessoal, tudo bem? Preparados para a aula de hoje? Vamos lá pessoal, nessa aula nós iremos ver a respeito do movimento uniformemente variado, tá bom? Esse movimento ele é também conhecido como um movimento acelerado. O que quer dizer isso? Esse movimento ele consiste em uma variação de velocidade em tempos exatamente iguais, tá bom? Esse móvel ele sofre aceleração à medida que o tempo passa. E o que quer dizer isso? Essa aceleração ela sempre será constante e todo o tempo ela será diferente de zero, tá certo? Aí eu paro para pensar, né? O que é aceleração? Toda vez que a gente pensa em aceleração em física e aceleração no nosso cotidiano, são duas coisas distintas. Porque na física, quando eu falo em acelerar, eu estou me referindo a mudar a minha velocidade, independente se é para mais ou para menos, tá certo? Porém, na nossa vida cotidiana, toda vez que eu falo em aceleração, eu sempre estou me referindo a um aumento de velocidade. Aí vamos relembrar um pouco a fórmula da aceleração. A gente viu algumas aulas atrás que a aceleração nada mais é que a variação da velocidade em função do tempo, tá certo? E aí eu tenho, né, a aceleração sempre estará em metro por segundo ao quadrado, a minha variação de velocidade estará sempre em metros por segundo e o meu tempo sempre estará em segundo. Quando eu mexo nessa forma, de que maneira? Vamos olhar aqui para esse outro lado aqui, ó. Eu vou ter um movimento variado. Então, o que eu tenho? A minha aceleração, ela não é a variação da minha velocidade em função do meu tempo. Quem que é a variação da minha velocidade? Quem que é o meu ΔV? É o meu V final menos o meu V inicial. Quando eu multiplico em cruz, eu passo a ter essa fórmula aqui, onde eu tenho a minha velocidade final menos a inicial, igual a aceleração vezes o tempo. Quando eu pego a minha velocidade negativa, eu jogo para o outro lado, ele se torna positiva. Vou lá, pessoal, apresento para vocês a nossa nova fórmula. Essa fórmula aqui eu sempre vou utilizar quando eu me referir a uma variação de velocidades em função do tempo e aí eu vou descobrir uma aceleração, tá certo? As unidades de medida são as mesmas, tá certo? Sempre que eu falo em aceleração, eu trabalho com metro por segundo ao quadrado. As minhas velocidades deverão estar em metros por segundo e o meu tempo em segundo. Aí você vai falar, nossa, mas já tá começando tantas fórmulas, aí eu vi já a fórmula da velocidade, a fórmula da aceleração, na última aula a fórmula do movimento uniforme. Como que eu faço para guardar essas fórmulas? Aí eu vou dar uma dica para vocês. Vi você à toa. Eu até coloquei o bonequinho, o desenho aqui do lado para vocês lembrarem. Quando vocês começam a trabalhar com fórmulas em física, a melhor maneira é vocês terem esses macetes, tá bom, pessoal? Então, tenta guardar, não precisa decorar a fórmula, mas tenta lembrar dessas dicas que eu vou passar para vocês. Vou apresentar uma outra fórmula. Essa fórmula aqui é uma função horária da posição, tá certo? Aqui em cima eu coloquei ela maiorzinha, tá certo? Para vocês entenderem como que eu cheguei nela aqui embaixo. Essa fórmula eu trabalho com posição, tá certo? Posição final e posição inicial. Essa posição sempre deverá estar em metro. Ah, mas eu tenho uma posição em quilômetro. Transforma em metro, não é problema algum, tá bom? A minha velocidade, velocidade inicial, metro por segundo. Ah, mas o problema me deu em quilômetro por hora. Não tem problema. Vocês sabem transformar em metro por segundo. O meu tempo sempre deverá estar em segundo e a minha aceleração em metro por segundo ao quadrado. Aí, qual que é o macete? Duas formas para vocês lembrarem. Sorvetão, tá certo? Ó, sorvetão. Ou então, sentado sozinho, vendo TV até meia-noite.
Aí eu coloquei o desenho aqui do lado para vocês lembrarem. Não bastando, eu tenho uma terceira fórmula, a famosa equação de Torricelli. Nessa fórmula, eu utilizo ela quando eu não tenho o tempo, tá certo? Então, eu tenho um problema que me fala sobre velocidades, me fala sobre aceleração e me fala sobre espaço, mas ele não me dá um tempo. Então, eu uso essa fórmula. As unidades de medida continuam sempre as mesmas, tá certo? Elas não mudam em nenhuma das três fórmulas. Metro, metro por segundo ao quadrado, metro por segundo e quando tem o tempo, segundo. E aí eu vou dar um macete para vocês. Vi você mais dois, ó. Vi você mais dois amigos num triângulo sentimental, tá bom? Aí vocês estão agora com mais três fórmulas. Como que vocês saberão quando utilizar uma fórmula ou a outra? Simples, é sempre vocês quando vocês estão lendo o problema, anotando. Só que vocês têm que ter em mente a fórmula. Então aqui eu fiz um resuminho para vocês. Quando eu me referir à função horária do movimento, eu uso a primeira fórmula, tá certo? Onde eu tenho duas velocidades, aceleração e tempo, ó, vi você à toa, perfeito? Aí eu tenho a função horária do espaço, que é a minha fórmula do sorvetão, muito conhecida como fórmula do sorvetão, mas aquela fórmula da última aula, não, gente, aquela fórmula era a fórmula do sorvete. Essa é a fórmula do sorvetão. Ou então, sentado sozinho vendo TV até meia-noite. Como vocês acharem melhor, tá bom? E a terceira fórmula que é a equação de Torricelli, que é vi você mais dois amigos no triângulo sentimental. Essas serão as três formas que nós trabalharemos nessa aula. Fiquem sempre atentos às unidades de medida. Quando vocês têm na cabeça as unidades de medida, é muito mais fácil, tá bom? Vamos lá para alguns exemplos para vocês tentarem entender quando eu aplico uma fórmula, quando é a outra. Vamos lá, pessoal. Toda vez que vocês estiverem lendo o problema, lembra sempre de ir anotando o que o problema dá, tá certo? Então vamos lá. Sabendo que a aceleração de um ciclista é 0,5 metros por segundo ao quadrado, ó, já anotei aqui. Qual será a sua velocidade no instante 5 segundos? Eu olhei, eu tenho aceleração, tenho velocidade, tenho tempo. Tá, mas tá faltando alguma coisa? Tá faltando a minha velocidade inicial. Qual que é a minha velocidade inicial? É zero. Sempre, nesse caso, tá bom? Olhei para a fórmula, para o que o problema me deu. Vou lá atrás no meu resuminho. Lembra que eu passei para vocês? Tenham anotado sempre do lado de vocês, pessoal. Vocês não precisam decorar, vocês precisam ter em mão, tá certo? Tenham sempre em mãos as fórmulas com as unidades de medida. É fácil, não é difícil. Aí, quando eu olho, eu descubro que essa é a primeira fórmula, tá certo? Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Vi você à toa. Pronto. Farei a substituição das letras da fórmula pelos números que o problema me deu. Então, vamos lá. Velocidade final é quem eu quero saber. A inicial é 0, a aceleração é 0,5 e o tempo é 5. Tá tudo aqui, ó. Tudo anotado bonitinho aqui do lado, ó. Toda vez que vocês forem lendo, vocês vão anotando. Agora eu faço a minha conta. 0,5 vezes 5, 2,5, o quê? Velocidade metro por segundo. É só isso, pessoal, e nada mais, tá bom? Vamos para um próximo. Um ponto material parte do repouso, então tá, em movimento uniformemente variado e após percorrer 12 metros, se eu tô falando em metros, eu tô falando em distância, espaço é S, tá? Delta S. Está animado numa velocidade de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto vai valer quanto? Tá? Então, assim, se ele parte do repouso,
eu já sei que a minha velocidade inicial é 0. E eu estou querendo saber quem? A minha aceleração. De novo, olho para o que o problema me deu, vou no meu resumo, olho para as 3 fórmulas e vejo qual que é a fórmula que eu utilizo esses 4 elementos que o problema me deu. E aí eu descubro que é a fórmula da Torricelli, a equação de Torricelli, ó. Vi você mais 2 amigos num triângulo sentimental. Aí eu vou fazer a substituição das letras pelos números que o problema me deu. Velocidade final, 6 metros por segundo. Velocidade inicial, 0. 2 vezes A, quem eu quero saber, multiplicado por 12. Tá aqui, é só eu resolver. 6 ao quadrado, 36. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 12, 24. Aqui, pessoal, eu não gosto de deixar incógnita do meu lado, do lado que está do meu lado direito. Então, o que eu faço? Eu inverto a patotinha, tá certo? Uma vez que eu inverto todo o conjunto, eu não tenho alteração de sinal. Então, eu coloquei 24A para o lado esquerdo e o 36 para o lado direito. E agora é só eu isolar a letra A. Isolo A, copio o igual e copio o que está na frente. O 24 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. 36 dividido por 24, 1,5 metros por segundo ao quadrado. De novo, pessoal, acabou e nada mais. Tá bom? Vamos para o próximo. O móvel parte do repouso. Se ele parte do repouso, velocidade inicial é 0 e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Durante 4 segundos, ele me deu um tempo. O deslocamento desse móvel foi de quanto? Olhando para essas fórmulas, olhando para esses dados, olho para a minha fórmula e vou descobrir que eu vou utilizar a minha fórmula do sorvetão, tá bom? Mas como que eu vou achar esse ΔS? Quem que é o ΔS? O ΔS nada mais que é esses dois, ó. Só que eu vou mandar o S0 para o outro lado. Quando eu mudo ele de lado, eu passo a tê-lo negativo. Com isso, eu tenho meu ΔS, ó. Toda vez que eu tenho o final menos o inicial, eu tenho meu delta. Velocidade inicial é 0, tempo é 3, a aceleração é 3. Perdão, aqui era 4, pessoal. Desculpem-me. A aceleração é 3, o tempo 4 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. 4 vezes 0, 0. Não muda nada. Agora eu vou resolver. Olha, prestem bastante atenção. Aqui eu tenho uma multiplicação, uma divisão e uma potência. Quem que eu resolvo primeiro? A potência. 4 ao quadrado, 16. Copio o restante. Agora eu tenho de novo uma multiplicação e uma divisão. Quem que eu resolvo primeiro? Nesse caso, qualquer um dos dois, tá certo? Eu poderia pegar o 16, dividir por 2, que daria 8, multiplicar por 3, ou então, dessa forma que eu farei. 3 vezes 16, 48. Dividido por 2, 24 metros. Só isso e nada mais. Tá certo? Vamos para o nosso último exemplo. Um automóvel percorre uma rodovia com uma velocidade inicial constante igual a 80 km por hora. Vamos lá, pessoal. Toda vez que eu trabalho com velocidade, eu tenho que tê-la em metro por segundo, mas o problema me deu em quilômetro por hora. Não tem problema, divido por 3,6 e passo a tê-la em metro por segundo. Nesse caso, não dará um valor inteiro, não será um valor exato. Está errado? Não. Eu sempre uso a aproximação. Por isso que eu tenho esse sinalzinho aqui de valor aproximado. O motorista do veículo, ele avista um radar e reduz a sua velocidade para 60 km. Então, aí o que eu tenho? Uma velocidade final de 60 km por hora. De novo, divido por 3, eita lasqueira, divido por 3,6 e eu tenho um valor aproximado de 16 metros por segundo.
percorreram nesse trajeto uma distância de 20 metros. Então, o que aconteceu? A distância que ele percorreu quando ele estava a 80, pisou no freio, chegou a 60, foram 20 metros. E aí eu quero saber o módulo da desaceleração. Toda vez que eu falo em desaceleração, pessoal, eu vou ter uma aceleração negativa, tá certo? Olhando para o que o problema me deu, eu sei que eu vou usar a equação de Torricelli, porém eu tenho que prestar atenção neste sinal aqui. Nesse caso, ele está positivo, porém, eu estou falando de uma desaceleração, eu tenho que fazê-lo, transformá-lo em negativo, tá bom? Farei a substituição, velocidade ao quadrado, velocidade final, 16 ao quadrado, velocidade inicial, 22 ao quadrado, menos 2, porque eu estou falando de desaceleração, ele está pisando no freio, ele precisou diminuir a velocidade, tá certo? Então, ele teve uma aceleração negativa e ele percorreu uma distância de 20 metros, tá bom? Vamos resolver? 16 ao quadrado, 256, 22 ao quadrado, 484, menos 2 vezes 20, 40 vezes A, tá certo? Pessoal, como que é 16 ao quadrado? É 16 vezes 16. 22 ao quadrado, 22 vezes 22. Por isso que deu esse valor alto, tá bom? Agora, o que eu farei? Vou inverter a patatinha. Mudei todo o meu conjunto. Por quê? Porque desse lado direito está a minha incógnita que eu não gosto. Então, eu vou mudar todo este conjunto aqui de lado, tá bom? Só fiz a inversão, pessoal. Mudei de um lado para o outro e nada mais. Por quê? Agora, eu vou pegar esse 484 e vou mandar para o outro lado, porque eu preciso deixar o valor com A isolado, tá bom? Então, ficou menos 40 vezes A igual 256. Aqui era positivo. Quando eu mando para o outro lado, ele fica negativo. Aí, eu tenho menos 40 vezes A, copiei este valor aqui e fiz a subtração. Tenho 256 e devo 484, eu vou continuar devendo, tá bom? Toma muito cuidado com a regra de sinal. Nesse caso, eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicar quem? Todo este conjunto por menos 1. Para que isso? Para que todo o sinal da conta vire positivo. 40 menos 40 vezes A vezes 1, menos 1. 40 vezes A, menos 228 vezes menos 1, 228. Agora é simples, isolo A, copio igual, copio 228, o 40 que estava multiplicando passa dividindo. Nessa divisão, eu tenho o valor da minha aceleração, que é 5,7 metros por segundo ao quadrado. Aí eu deixei uma observação aqui, depois vocês leem com calma, que é exatamente explicando por que o sinal daqui passou de positivo para negativo. Pessoal, essa foi a aula de hoje sobre o movimento uniformemente variado. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e já sabem, qualquer dúvida é só mandar um e-mail, entre em contato que eu ajudo vocês, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima aula.